Você chegou no Flamengo com 19 anos? Com 19 anos, isso, em 84. Para substituir o Júnior, ser reserva do Adalberto de início. Eu não cheguei para lateral direita, cheguei para lateral esquerda, interessante, que o Júnior tinha saído para o Torino. E eu era titular na seleção, sub-20, e depois também no pré-olímpico e por aí vai. E disputado com o Adalberto. Adalberto era meu reserva, mas o Zagallo falou para mim assim: Jorge, você vai ter que, né, buscar teu espaço. Eu falei, não, tô feliz da vida que eu tô no Flamengo, imagina. Deixa que eu vou esperar o meu momento. Só que no primeiro jogo, que foi contra o Botafogo, o Moser, nós fomos fazer um futevôlei na quadra, lá no ginásio no Flamengo, na Gávea, e ele sentiu a coxa. E não tinha nenhum reserva. O Figueiredo estava machucado, o falecido Figueiredo, tinha Zé Carlos II machucado. E aí o Leandro falou pro Zagallo, não tem problema não, eu jogo de zagueiro, o Jorginho vai de lateral, que ele tá muito bem. Ele é lateral direito também, ele jogava na seleção, de lateral esquerdo, lateral direito. E foi assim, eu nunca sentei no banco no Flamengo, e foi muito bom pra mim. E graças a Deus que o Leandro foi pra zaga, porque senão ia ser difícil de eu tomar a lateral. Jogava demais. Absurdo mesmo. Agora eu quero te fazer uma pergunta, já que a gente tá falando essa questão de infância, ainda era muito fresco. Você construiu toda uma carreira pra frente como um atleta, como treinador, e é natural essa paixão de criança diminuir. Mas quando você chega ao Flamengo com 19 anos, acredito que essa coisa do Vasco ainda estava muito forte. Você falou que até 13 anos, você lembra bem que você era bem torcedor. Sim. Depois você virou atleta de base até chegar ao profissional. Em algum momento tu titubeou aí pro Flamengo, sendo numa família vascaína e torcendo pro Vasco? Não, até mesmo porque antes eu iria pro Vasco. O Edu tinha saído do América, foi pro Vasco e pediu a minha contratação. Na época, o América queria em troca Acácio e, se eu não me engano, o Oliveira, que era o lateral direito. O Acácio não aceitou ir pro América. Pelo menos é o que eu fiquei sabendo depois que não aconteceu. E aí eles acabaram levando Donato, que virou um grande zagueiro do Vasco da Gama. E logo em seguida, o Seabra, que era o supervisor do Flamengo, veio pro América para ser supervisor do América e já veio com essa incumbência de me transferir para lá. Eu, assim, claro, fica aquela coisa, puxa, eu sou vascaíno e tal, mas eu já tinha essa coisa, como eu falei do América, eu tinha pego esse amor pelo América e era uma coisa, assim, mais profissional, né? Então, quando chegou o Flamengo, foi uma coisa muito natural para mim e uma honra ter jogado no Flamengo, porque realmente, é um grande time, uma torcida fantástica, assim como a do Vasco. Eu vi, é impressionante o que esses clubes param, Norte e Nordeste, a gente vai, assim, é um absurdo, né? Para a cidade. Eu fui em Mossoró uma vez, com o Zico, imagina, foi algo fantástico, né? Todo mundo parava, parecia que não tinha realmente trabalho, então foi uma honra para mim ter jogado. Em nenhum momento assim houve aquela dúvida, não vou porque eu já tinha essa questão mais profissional. Mas chegou a se sentir estranho nos primeiros dias, assim? Ou desde cara já foi tranquilo? O que aconteceu não foi mais em relação... Porque eu saí do América pro Flamengo, então não tinha... Se eu tivesse jogado no Vasco, já talvez até pudesse ter isso, né? Se eu tivesse a minha base do Vasco e sai... A gente vê alguns atletas falando isso, né? Eu tenho... acontece mesmo alguns... Eu tenho, por exemplo, um sobrinho, ou filho de um sobrinho, que ele tá na Portuguesa. E ele já botou camisa do Vasco, mas ele é flamenguista roxo, só que ele botou a camisa do Vasco porque eu já tive lá algumas vezes, né? Foram 3 vezes, né? Como treinador e uma como jogador. Então, assim, eu até falo, o dia que você chegar no Vasco, ele falou, chegar no Vasco, eu vou vestir a camisa do Vasco, porque não tem jeito. Porque na cabeça dele já tá aquela coisa já... apesar de ser um torcedor do Flamengo, ele já é um cara profissional, mesmo com 15 anos de idade, ele já está pensando já em termos de carreira. Então, é isso que acontece. Já no Flamengo, já no Vasco, quando eu voltei pro Brasil, fui pro São Paulo, fiquei 1 ano, já não tinha mais problema, São Paulo não tinha essa coisa de... Mas quando eu joguei contra o Vasco, contra o Flamengo, foi estranho, pelo São Paulo. E quando eu vi pro Vasco, aí sim, a torcida do Vasco, a torcida jovem começou a gritar, beija. E aí foi assim, porque é uma sensação diferente, porque eu joguei 5 anos no Flamengo, então eu era considerado sempre, quando eu encontrava na rua as pessoas, é o lateral direito do Flamengo, é a que jogou com o Zico, é o campeão brasileiro e tal, aquela coisa toda. Então, assim, foi diferente.
eu beijar a camisa do Vasco, só que depois naturalmente se transformou. Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais afinidade com o Vasco do que com o Flamengo, porque eu fui treinador 3 vezes, fui muito mais respeitado ali, o Flamengo eu fui treinador 2 meses e meio e fui mandado embora. Então não ficou mais, há muitos anos que não tem esse relacionamento.